E hoje a gente vai falar das características de cada momento do dia de acordo com o Ayurveda, relacionando com os doshas e por que em certos momentos do dia você deveria fazer determinadas coisas e em outros momentos não. Então vamos entender o porquê de cada fase desse dia. E antes de começar o vídeo, já peço para você, deixa o seu joinha aqui para esse vídeo chegar para mais pessoas. Se você está chegando nesse canal agora e gosta de conhecer sobre a Ayurveda, constelação, sobre psicanálise, sobre a aventura que é a vida humana, já aproveita para se inscrever aqui. E vamos começar pelo horário das 6 às 10 da manhã. Esse é um horário Vata, o que significa que é um horário que tem características do movimento do ar, porque no Ayurveda a gente utiliza os 5 elementos, claro, de uma forma simbólica, mas para falar sobre as características de cada dosha. E se você não conhece nada do Ayurveda, segura aí, desconsidera esses nomes e pega só a característica dos elementos que eu vou explicar aqui para você. Então, nesse primeiro momento, das 6 às 10 da manhã, a gente tem a predominância de Vata. O que significa isso? Que tem o ar, que gera movimento, e que tem o espaço, que é aquilo que é estático, mas que permite que tudo aconteça ali dentro. São as duas características mais sutis do Ayurveda. Quando você tem esse espaço e esse movimento, sabe aquela sensação? Quem é matutino aqui vai saber, quem não é vai falar, isso aí tá meio estranho. Aquela sensação de acordar com a cabeça bem disposta, com vontade de viver, aquela pessoa que acorda e vai para a vida e se movimenta e parece que realmente conseguiu trazer a sensação de descanso da noite e que o dia começa com aquela vitalidade, com aquela sensação de estou aqui, estou com espaço para começar o meu dia. Essa disposição da manhã vem desse movimento do Vata. Por que eu falei, para as pessoas que são mais matutinas, isso fica mais claro? Porque, geralmente, quem não se sente bem de manhã, quem acorda e não tem essa energia, é porque veio de uma noite ou mal dormida, ou que foi dormir muito tarde, e a gente vai ver o impacto disso depois, e que estendeu as características do período anterior. Não descansou bem no momento que tinha que descansar, então as características do período anterior, que é justamente desse repouso, desse peso, ela se esticou pelo dia. O horário Vata é o horário mais criativo, é aquele horário expansivo, é aquele momento em que a sua mente tem mais espaço para começar a tomar as decisões do dia. Bom, chegar ali para as 10 horas, isso começa a mudar, entra no horário Pitta. O horário Pitta é o dosha que traz o elemento fogo. Quando o sol está mais alto no céu, quando tem o pico de calor no dia, é o momento do dia que traz esse elemento fogo. Quanto mais calor o dia, quanto mais alto o sol no céu, ali é o momento também de realizar a maior refeição do dia. Porque, da mesma forma que tem esse pico de calor externo, tem esse pico de calor interno. O momento em que o sol está mais alto é o momento em que o nosso corpo está mais preparado para receber o alimento. Então, a principal refeição deveria ficar aí nesse momento entre as 10 e as 14 horas. Então, o corpo já acordou, já fez seus movimentos, já começou seu dia, já começou inclusive os movimentos internos do corpo, né? E chegou nesse período em que o sol está mais alto, então é o período em que o corpo está preparado para receber alimento. Muita gente não tem fome lá no começo do dia, tem muita gente que não toma café da manhã. Tudo bem, chega na hora do almoço, é o momento de fazer a principal refeição. Importante, então, não deixar essa refeição para depois das 14 horas, porque daí esse pico da capacidade digestiva já passou. Depois das 14 horas, a gente entra no horário Kapha. O que tem nesse horário Kapha, que vai das 14 até as 18? É um horário mais lento. Kapha traz a terra e a água. São os elementos mais densos, mais pesados. Sabe aquela preguicinha que dá no começo da tarde? Aquela vontadezinha até de dar uma encostadinha, uma cochilada? Pois é, isso realmente faz parte do movimento interno do corpo. É necessário essa pausa, essa respirada depois da refeição, até mesmo para que a digestão possa acontecer da melhor forma. Então é sim, não só
comum, como explicável pelo Ayurveda, o porquê essa necessidade de uma pausa no início da tarde. E aí a gente tem esse horário que se estende, então a tarde traz essa característica de ser mais sólida, um pouco mais densa, com menos movimento, até às 18 horas. E talvez você já tenha vivido isso em algum momento, talvez conheça alguém que viveu. Passa a tarde se arrastando, mas quando chega ali por volta das 18, parece que acordou para a vida e segunda etapa ali do dia vai na correria, no movimento, tudo de novo. É como se recarregasse as energias. Esse é novamente um momento Vata, de movimento, de aceleração, de conseguir realizar as coisas. Então, sim, nós temos das 6 às 10 todo esse movimento novamente. Claro, não vem com a mesma energia da manhã, óbvio, já se passou um dia inteiro aí, mas novamente tem sim essa energia de movimento. Qual que é a grande pegadinha aí? No lugar de trabalhar este movimento de forma mais consciente, um movimento interno, um movimento que começa maior às 6 e vai desacelerando até às 10, a gente se movimenta muito até dar 10, 11 horas, meia-noite e acaba prejudicando um sono. A gente estende esse movimento, inclusive mental, para além do seu período e isso prejudica a qualidade do sono depois. Esse movimento do final do dia, ele deveria ser conduzido já de uma forma mais amena, para preparar aquele corpo para ir se distanciando dos afazeres, das preocupações, para ir relaxando e entrando no estado de relaxamento para conseguir dormir e viver o período da noite. O que acontece ali às 10 horas? Volta o horário Pitta, volta o horário que tem o calor interno, o fogo digestivo. Só que já não é mais o fogo digestivo lá daquela digestão do sol, da principal refeição. É um fogo digestivo que vai trabalhar a microdigestão. O que significa isso? Vai trabalhar tudo o que aconteceu durante o dia, não estou falando só de alimento, sensações, emoções, estudo, tudo que chegou até você pelos 5 órgãos do sentido, isso tudo vai ser organizado aí dentro de você nesse período de, entre aspas, aí, digestão, de microdigestão à noite. É quando o nutriente que foi absorvido durante o dia vai se depositar nas células. É quando esse alimento ele realmente se torna parte de você. É quando o teu estudo do dia vai ser armazenado na sua memória. É quando aquela sensação, impressão, percepção, emoção vai ser organizada aí dentro pelo seu subjetivo para ser processada, para você no dia seguinte conseguir lidar melhor com aquela situação. É quando tudo que te aconteceu no estado de vigília, quando você estava acordado, vai organizando aí, ganhando espaço, se acomodando dentro de você. Se você não dorme nesse período, você perde toda esta microdigestão, toda essa absorção, toda essa capacidade de organizar tudo que chegou até você ao longo do dia. Não adianta virar a noite estudando, porque não vai ter a fixação disso. Vai ficar só numa memória muito recente. Não adianta querer lidar com as emoções se você não dormiu, não está descansado. E aí a gente estende muito o nosso dia e perde essa capacidade de digerir as coisas. Perde a capacidade de lidar com o que aconteceu. Acorda mais cansado, mais estressado, sem conseguir entender as coisas. Acorda com o corpo que não conseguiu se nutrir. Porque não adianta nada você comer um monte de coisa e esse nutriente não chegar até a tua célula. Então, teoricamente, 10 horas devia estar todo mundo dormindo. Porque o pico dessa microdigestão é à meia-noite. Só que, tudo bem, vai, às 10 não deu? 11, 11h30. Mas eu ouvi hoje, inclusive, essa expressão, achei ótimo. Você tem que dormir hoje. Não dá para esperar virar o dia. Não dá para dormir amanhã. Tem que dormir hoje. Porque antes da meia-noite, sim, tem que estar dormindo. Para que quando começar essa microdigestão, você já esteja dormindo. Não é deitar. Acabei de deitar na cama 11h59. Não. Tem que estar dormindo. E esse estágio vai até as 2 da manhã. Quando entra novamente o período Kapha, que é aquele período da terra e da água, período mais denso, que é o momento do sono em que o sono vai ser mais profundo.
É o momento do sono em que tudo aquilo já foi digerido, organizado, armazenado e vem o realmente posso me entregar, realmente posso relaxar, realmente posso entrar nesse estado mais profundo do meu ser. Aí vem toda essa concretude mesmo do campo. Aquele soninho que deu à tarde, não, ali agora, durante a noite, das 2 às 6 da manhã, é a hora de aprofundar esse sono, de realmente criar sua base, o seu descanso para o dia seguinte. Os yogis geralmente acordam antes das 6 da manhã. Por quê? Quando você acorda ainda no período kapha, ainda nesse período denso, você já começa o dia trazendo movimento para um momento que ainda tinha letargia, para o finalzinho ali, né? Então, às 5 da manhã mais ou menos, você já começa a trazer movimento e começa o seu dia já com mais disposição. Só que, claro, para conseguir fazer isso, tem que dormir muito mais cedo no outro dia, para ter toda essa digestão. Então, vai lá, a pessoa que dormiu às 10 e consegue acordar às 5 numa boa. Qual é o segredo para acordar cedo? Dormir cedo. Não tem jeito. A gente precisa dormir. E a gente precisa passar por todas essas fases. E a gente tem alguns horários que são bem importantes. Às 6 da manhã, que é essa transição da escuridão, da falta de luz para a luz. E às 6 da tarde, que é o oposto disso. Então, da luz para a escuridão. Que a gente tem aquela sensação meio estranha, demora para adaptar a visão, né? A aurora e o crepúsculo, aquele momento em que as pessoas geralmente se sentem mais angustiadas, mas porque não dá nem para ver, mas também não tá escuro, mas também fica essa fase de transição, ela é propícia para meditação. São os momentos de ouro para sentar, olhar para dentro. A visão fora tá meio turva, ainda não se acostumou com a luz ou com a falta da luz? Ok, então fecha o olho e olha para dentro. Por isso que a gente utiliza sempre 6 da manhã ou às 6 da tarde como esses momentos de meditação, porque são momentos de transição. Então, ó, a gente tem 4 pontos importantes. Às 6 e às 18 começa a introspecção e a meio-dia e meia-noite que são os momentos de digestão. Uma digestão meio-dia do alimento propriamente e meia-noite essa digestão de conseguir organizar tudo que aconteceu ao longo do dia. E essas características, essas fases do dia acontecem com todo mundo. Agora, cada pessoa tem um biotipo diferente. A composição, de acordo com os elementos, com esses 5 elementos, então de acordo com os doshas, né, o vata, pitta, kapha, a composição daquela pessoa muda de uma pessoa para outra, de um estágio de vida para o outro, e é influenciado pelo dia. Você imagina o que é uma pessoa que, por exemplo, teve uma alimentação muito densa, muito pesada, não conseguiu digerir, ela é uma pessoa kapha, então ela não tem muito calor interno, ela tem uma tendência a ser mais lenta na vida, e não tô falando de não conseguir realizar as coisas, não, mas a característica até mesmo do corpo e da digestão é mais lenta, e chega na parte da tarde, que já é um horário kapha, com uma digestão que não foi muito boa, essa pessoa vai ter muito sono. Você imagina o que é para um pitta que tem esse fogo interno, que consegue digerir muito bem tudo, um metabolismo bem acelerado, e chega ali 11 horas da manhã e não tomou café da manhã. Não tem como essa pessoa ter um humor sequer razoável. Ela tá querendo xingar todo mundo porque ela tá com fome. E aí você imagina o vata, que já tem esse excesso de movimento, se ele não cuidar do horário vata no final do dia, ele vai movimentar até as 10 da noite, vai estender essa movimentação pelo horário seguinte e não vai conseguir dormir, não vai conseguir descansar. Então, conhecer as suas características e as características do momento do dia te permite perceber quais ferramentas, quais artifícios você pode utilizar para equilibrar isso novamente. Você sabe que, de acordo com o teu dosha, o teu biotipo, você vai ter mais facilidade, mais disposição, mais vitalidade num certo momento do dia. Mas talvez você tenha que tomar cuidado com outro momento. E só se conhecendo e sabendo como você funciona que você consegue ter esse equilíbrio. Então, comece a observar
como você se comporta ao longo do dia. Começa a perceber aí qual é o momento que você tem mais vitalidade, qual tem menos, se tem sono, se tem muita fome. Percebe que horas você está indo dormir, que horas você está indo acordar. E como é que tá isso no seu dia a dia? Se cada hora dorme e acorda num horário, como é que fica tudo isso? Começa a perceber como você se sente na sua rotina. E se você quiser fazer uma avaliação Ayurveda para conhecer o seu biotipo e como você funciona dentro desses horários e receber as orientações de como equilibrar tudo isso para ter o mínimo de efeito negativo, de impacto daquilo que está te incomodando, tem o meu contato aqui embaixo, você pode agendar a sua avaliação presencial ou online e a gente vai estudar tudo isso. Eu vou te mostrar como você pode organizar o seu dia e se perceber de acordo com o seu dosha, de acordo com as suas características. E é isso, espero que você tenha gostado e a gente se vê em breve.